Boa noite, me chamo Léo, sou do estado do Rio de Janeiro e moro em uma cidade chamada Nova Iguaçu. Tenho atualmente 41 anos, sou médico e policial civil. O relato que irei contar agora ocorreu no início do ano de 1996. Nessa época, eu estudava em um conceituado colégio da minha cidade e tinha dois amigos que estudavam comigo. Nesse relato, os irei chamar de José e Anderson. Então, como eu disse, era início de 1996. Estávamos de férias escolares. Meu amigo José morava afastado do centro de nossa cidade, em um sítio numa área rural. Eu e o Anderson sempre passávamos os fins de semana lá, principalmente nas férias. José morava com a sua mãe, seu pai e seu irmão pequeno. Como seu pai já tinha uma idade avançada, José, mesmo sendo novo, era o homem da casa. Tinha sempre um carro à sua disposição. Gostávamos muito disso, pois sempre íamos para várias cachoeiras e matas próximas ao seu sítio. Então, marcamos para passar um fim de semana na casa de José. Chegamos sexta pela manhã e rumamos para a cachoeira. Nos divertimos muito naquele dia, fazia muito calor. Chegamos em casa já à tarde. A mãe de José chamou eu e o Anderson para comer algo. Ainda brincou dizendo que estávamos bêbados e não queria mais bebedeira no sítio. A noite chegou. Como era verão, fazia muito calor. Resolvemos ficar numa piscina bem pequena que tinha no sítio. Já passava das 9 da noite. Como não podíamos beber, ficávamos tomando refrigerante mesmo. Às 10 da noite, a mãe de José disse que estava indo dormir e que não demorássemos do lado de fora. Conversa vai, conversa vem. Escutamos barulhos estranhos vindo do fundo do sítio, que era um terreno íngreme e tinha uns bambuzais e fazia divisa com uma mata. O barulho era muito parecido com o grito de uma pessoa. Eu e o Anderson perguntamos a José o que era aquele barulho. Ele disse que possivelmente seriam maritacas que fazem seus ninhos no barranco do bambuzal. Os gritos continuaram, eram estranhos. Parecia uma pessoa gritando, como se estivesse vibrando com algo. Fazia uhul, uhul. Só de me lembrar, me arrepio até hoje. Ficamos mais uma meia hora na piscina e resolvemos entrar. Antes disso, José disse que tinha de colocar leite para uns gatos que haviam nascido no sítio. Pegou 2 vasilhas. Uma ele deixou próximo à casa mesmo, pois disse que a gata viria com seus filhotes tomar. Porém, disse que um dos gatos que nasceu não se domesticou e ele teria que colocar o leite em uma velha casa na ribanceira, perto dos bambuzais, pois lá esse gato ia tranquilamente. E fomos nós 3 levar o leite do gato. A casa era velha e não tinha porta. Colocamos a vasilha de leite embaixo de uma mesa velha e voltamos para casa. Chegando em casa, cada um tomou seu banho e fomos dormir. Eu dormi no chão, ao lado de Anderson, enquanto José dormia em sua cama. À 1 da manhã, ouvi um barulho no quarto e senti alguém tropeçar em mim. Quando eu olho, José estava saindo do quarto, gritando do nada. Ele pegou o gato. Eu fiquei sem entender nada. Anderson também meio confuso, também não entendia. Porém levantamos e fomos atrás de José, que nessa hora já tinha saído pela área e estava na beira da pequena piscina no quintal. Quando eu e Anderson chegamos, vimos que José tentava tirar algo da piscina. E quando vimos o que era, tomamos um susto. Era nada mais nada menos que o gato, que não chegava perto de ninguém. O mesmo que tivemos que levar leite naquela noite na casa velha da ribanceira. O bicho estava com a barriga cheia de água e quase morto. Porém, queríamos tentar fazer algo para salvar a vida do pobre animal.
A princípio, concordamos que acidentalmente o gato caíra na piscina. José então entrou na casa a fim de pegar um pano para secar o bicho. Anderson ficou sentado na porta da área, com o pobre animal espremendo a barriga do mesmo. Saía muita água pela boca do bichinho, e eu de pé ao lado dele vendo o procedimento. Do nada, José grita da cozinha: "Sai, sai, ele está vindo!" Tomamos um susto, e no mesmo instante, Anderson ficou paralisado, olhando para a frente em direção de uma trilha que descia da ribanceira, e me disse: "Léo, olha aquilo descendo." Ai que cacete, que é aquilo? Quando olhei para a direção que ele apontava, vi descendo a uns 20 metros de nós, por uma trilha, um ser que só de lembrar me arrepio. Apesar de estar escuro, dava para ver nitidamente ele descendo pela trilha. Tinha aproximadamente 3 metros de altura. As pernas era como se os joelhos fossem virados para trás. Sinceramente, pareciam pernas de cavalo. O engraçado é que os movimentos daquele ser eram mecânicos. Parecia um robô se movimentando, um passo de cada vez, bem calculado e devagar. Era todo preto, não conseguia diferenciar olho, boca, orelha, etc. Neste curto espaço de tempo, José chegou gritando. Então eu vi o perigo que corríamos e puxei Anderson, que ainda tinha o gato nas mãos, para dentro da área. Fechamos o portão da mesma. Corremos para o quarto de José, perguntando o que era aquele ser. E nessa hora, o terror aumentou. Ouvíamos o bicho correr pelo quintal em volta da casa. Ouvíamos ele bater nas paredes, como se estivesse dando socos. Subia e descia uma escadaria que levava para a casa da ribanceira. Deve ter subido e descido a escada centenas de vezes. Socado a parede da casa outras centenas. E gritava: "Uhul, uhul!" Esse inferno durou até às 5 da manhã. Adormecemos sem acreditar no que tínhamos presenciado. Acordamos por volta das 8 da manhã e fomos contar aos pais de José o que tínhamos visto, pois os mesmos, com todo o barulho, não haviam acordado naquela madrugada. Contamos toda a história e, para nossa surpresa, ouvimos deles a seguinte frase: "Já falei para vocês não ficarem até tarde no quintal. E à noite é dessas coisas." Apesar de pouco caso dos pais de José, resolvemos investigar o que era aquilo. Rodamos o sítio todo. Vimos por onde o bicho entrou. Ele arrebentou uma cerca na divisa do sítio com a mata que passava nos fundos do sítio. Havia muitas pegadas e matos deitados por onde o bicho passou e parece ter deitado também. Fomos na casa em que havíamos colocado o leite para o gato. E, para nossa surpresa, a vasilha com leite que tínhamos colocado embaixo da mesa agora estava em cima da mesa e sem o leite. Resolvemos então que iríamos esperar naquela noite o bicho aparecer novamente. O pai de José tinha uma escopeta. José sabia atirar bem, então pediu a arma ao seu pai. Porém, ele se negou a emprestar a mesma. Tínhamos que arrumar um plano B então. Pegamos 3 foices e 4 facões e decidimos que aquelas seriam nossas armas. Levamos as mesas para uma serralheria em que um amigo nosso trabalhava. Lá amolamos elas. Esse amigo perguntou para que era tanta faca e foice. Contamos para ele e na mesma hora seu semblante mudou. Ele disse que havia visto esse bicho há 2 semanas atrás, passando em frente à sua casa, e perguntou se podia se juntar a nós na caçada. Prontamente admitimos ele como 4º membro do grupo. Então, às 10 horas da noite, já estávamos de tocaia. Nosso plano, creio hoje, nem era capturar o bicho. Na verdade, queríamos ver mais de perto a criatura, e as armas que tínhamos serviria apenas para defesa. Ficamos posicionados na área da casa, que era de telhas, e tinha uma porta de grade que poderíamos fechar com cadeado caso o bicho nos atacasse. Também
Pegamos uma mesa e uns caixotes e colocamos na parede. Ao subirmos nessa estrutura improvisada, podíamos olhar pelo vão das telhas do quintal. Então, os pais de José foram dormir. Deu 11 horas da noite, meia-noite, e nada do bicho aparecer. À 1h30 da madrugada, já desanimados e com sonos, fomos surpreendidos pelo chamado do nosso amigo, que estava à frente da porta da área, do lado de fora do quintal. Ele disse: "Gente, olha a goiabeira no meio do sítio." Olhamos e não acreditamos no que vimos. A mesma estava totalmente envergada no chão, como se algo muito pesado estivesse subido nela. Nesta hora, José saiu e jogou uma pedra na direção da árvore, e ao mesmo tempo gritou: "Está amarrado em nome de Jesus." No mesmo instante, a árvore voltou para sua posição normal, como se algo pulasse da mesma. E na mesma hora ouvimos o grito do dia anterior, e no meio do ambiente escuro podemos ver a criatura. Ela era tão negra que fazia contraste com a escuridão. Ficamos olhando o bicho correr pelo quintal, e na hora chegamos à conclusão que não tínhamos a menor condição de enfrentar aquele bicho, pois ali tivemos a noção do seu verdadeiro tamanho, pois o mesmo passava embaixo da copa de uma mangueira gigantesca e com os braços para cima conseguia tocar os galhos que estavam a mais de 3 metros de altura. A pisada dele era forte, como se fosse de cavalo, porém bem mais forte. Nesse momento, o bicho correu em direção à área. Eu e Anderson e José estávamos em cima da estrutura, olhando pelo vão das telhas, enquanto nosso amigo estava na porta da área com a mesma aberta. Foi muito rápido, creio eu, pois quando me toquei, nosso amigo que estava na porta só teve tempo de fechá-la e pular para dentro da área, chorando e gritando igual uma criança. Na investida, o monstro também desviou para a brecha do telhado, e eu confesso que quando eu vi o vulto se aproximando, eu pulei da estrutura. Anderson caiu desmaiado da mesma no chão, e até machucou as costas. Só José ficou olhando, ao mesmo tempo que gritava com todo o fôlego: "Está amarrado em nome de Jesus." Até que pulou também para o chão em prantos, aterrorizado com o que viu. Ele descreveu que o bicho era todo peludo. Não disse se tinha focinho de cão ou orelhas pontudas. Só disse que conseguiu distinguir os olhos grandes e castanhos. E o que mais assustou José nesse momento foi o fato de, quando mesmo gritar as palavras sagradas para o bicho, o mesmo nem se amedrontar. José falou que ele executou uns movimentos no terreiro como se fosse uma dança, como se estivesse zombando da gente. A sensação de impotência na hora foi grande e o pavor também. Com a gritaria, a mãe de José acordou assustada e veio ver o que estava acontecendo. Não teve coragem de olhar para o quintal, mas ouviu os gritos da criatura e a quebradeira no quintal. Na mesma hora, ela nos chamou para a sala e abriu uma Bíblia e disse: "Isso aí só teme a palavra do Senhor." E na mesma hora começou a ler salmos e colocou a gente para ler também. O barulho foi diminuindo e umas 3 horas da madrugada cessou por completo. A mãe de José nos mandou para o quarto, mas ninguém conseguia dormir. Ficamos abobados, olhando um para o outro até amanhecer. Saímos para o quintal só às 7 da manhã e fomos ver os estragos que a fera tinha deixado. Vimos muitos galhos de árvores quebrados no chão do quintal. José tinha uma cadela da raça pastor alemão que ficava presa num pequeno canil nos fundos do quintal. Ela se chamava Barbie. Ao chegar no canil, vimos que o bicho tinha arrombado a porta do mesmo e levado a cachorra. Deixou só a coleira de couro do pobre animal. O carro de José estava amassado na lataria e a placa tinha sido arrancada. Entramos, tomamos café e eu decidi voltar para casa aquela manhã. Anderson ainda ficou mais aquele dia no sítio com José e sua família, mas eu já estava cansado daquilo e já havia sido convencido da existência do sobrenatural. Uma semana depois liguei para Anderson e ele disse que na última noite que passou no sítio, o monstro voltou. Porém a mãe de José
já o estava esperando. Eles ficaram lendo a Bíblia e louvando a Deus enquanto o monstro perambulava pelo quintal. A regra era: não dê confiança para essa criatura. E parece que o bicho entendeu o que estava acontecendo e fez de tudo para chamar a atenção. Gritava, assoviava e, o mais incrível, pegava galhos grossos de árvore, carregava os mesmos até a porta da casa e os quebrava fazendo barulho. Mas nada tirou a atenção dos ocupantes da casa, que oravam com fervor. O bicho pareceu que cansou e foi embora. Anderson e José disseram que pela manhã tinha um amontoado de galhos quebrados em frente à porta, um sobre o outro, e disseram que lá o bicho não apareceu mais, porém ainda visitou um sítio vizinho, onde uma moradora ouviu comer a dentadas um leitão ainda vivo. Passou-se quase um mês e nós nos reencontramos na escola. Fizemos um pacto de não contar nada do acontecido no colégio. Eu contei para minha família. A primeira desconfiança do meu pai é que havíamos usado droga e que estávamos alucinados. Mas depois ele viu que não se tratava disso. Fiquei sem dormir direito por quase 6 meses. E muitas vezes corria para dormir no chão do quarto dos meus pais. O tempo foi passando e as lembranças foram ficando menos vívidas. Porém, até hoje, quando eu me lembro dos gritos daquele bicho, eu me arrepio. Este é o meu relato. Há muito tempo guardei esse segredo, porém hoje resolvi contá-lo, principalmente pelo fato de ter ouvido muitos relatos parecidos em seu canal. Tá aí, galera, mais aí um relato sensacional enviado ao canal. Se gostaram, não esqueça de deixar aquele like aí, e quem não for inscrito, se inscreva no canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também na descrição do vídeo. Me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos os links aí embaixo na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.